Estamos aqui no programa Pontuando Especial para falar de um assunto que está reverberando aí nas redes. Eu pretendo que o vídeo seja curto. São duas reportagens muito interessantes. Um da revista Outra Palavra, que reproduziu um- uma matéria, vamos chamar assim, né? Mas um parecer também. Uma matéria da mídia, mas um parecer de um profissional. E o outro, a revista Fórum, né? As duas revistas são eletrônicas, a revista Fórum também reproduziu a matéria, teve como matéria a reprodução do parecer de um outro especialista. Então a gente vai ler, e se ficar muito grande, eu vou partir em dois vídeos, tá? De que nós vamos falar? Nós vamos falar desse último livro que a Natália Pasternak, a microbiologista, e seu marido, Orsi, fizeram, né? Publicaram em duas mãos. Parece que o texto é mais dela do que dele, porque ele é um repórter da área, um repórter científico, né, que atua principalmente na área de biologia. E, mas ela não, ela é uma microbiologista, tem dois pós-doutorados e com um currículo imenso, muito conhecida aí. Mas ela tem umas implicânciazinhas que algumas pessoas estão aí falando sobre isso. Vamos à reportagem, porque eu não sou douto da matéria. É claro que eu tenho a minha opinião, mas como eu não sou douto na matéria, não tenho formação na área, não sou douto da matéria, sequer um pesquisador nesta área, porque eu poderia ter algum tipo de base, como o Orsi tem, por ser um pesquisador da área, por estar militando na área de alguma forma, mas eu não estou. Então, a minha opinião, ela tem o mesmo valor da sua, dependendo do que você vê aí. Já as posições do Pasternak e dos autores que eu trouxe aqui, e do próprio Orsi, elas já são mais embasadas. Então, eles podem discutir lá no Olimpo. Eu não poderia, mas eu tenho a minha opinião. Por que que eu resolvi trazer isso em vídeo? Primeiro, que a matéria é falada, mas o Christian Dunker fez um vídeo muito interessante também, aconselho vocês a verem. Ele fala numa linguagem bem direta para nós leigos entendermos e, e traz, vai na literatura que ela própria, Pasternak e Orsi, citam no livro e faz conjecturas e cita outras. Como base filosófica para poder discutir o assunto é uma coisa interessante. Essa visão aqui agora também traz algumas bases filosóficas. Vamos à leitura depois que você já sabe disso tudo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela para mim, mas não vou colocar para vocês, não, para ficar mais fácil, tá bom? Olha só, o título da matéria lá de Outras Palavras, que o rapaz chama Henrique Satter. O Henrique Satter, ele é um médico sanitarista e professor de saúde coletiva na Unicamp, Universidade de Campinas. Então, a gente vê que ele já é de uma dimensão em que ele pode discutir. Essa é a primeira. Vamos lá. O título é O Supremo Tribunal da Verdade Científica. No livro Que Bobagem, Natália Pasternak e Carlos Orsi parecem crer numa ciência universal e aspiram ao, entre aspas, truque de Deus. É como se houvesse cientistas desencarnados capazes de deter todas as visões sem partir de nenhum lugar específico. Essa frase, para mim, ficou um pouco solta, mas dentro do contexto a gente vai entender. Então, vamos lá. O site é Oito as Palavras. O Henrique Satter é o médico sanitarista. Foi publicado no dia de 3 de agosto de 2023. Hoje é dia 4 de agosto. Tá? Tem uma imagem até bonita aqui. E vamos lá. Desprestigiada há tempos no nosso país, a ciência deu as caras com o lançamento do livro Que Bobagem, ponto de exclamação,
e o subtítulo Pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério. Esse texto, esse título e subtítulo, ele é bem midiático, né? Você conquista um público e coloca a pulga atrás da orelha de um outro público. Eu, para ser sincero, nunca fui de achar que a psicanálise era o ó do Borogodó. Achava uma ciência antiga e que tinha alguns pressupostos que me incomodavam um pouco filosoficamente. Por causa de quê? Porque eu achava que o contexto das descobertas de Freud, que são verdadeiras e são pragmáticas e específicas, né, de um estudioso mesmo da matéria, mas eu achava que essas descobertas, com relação, por exemplo, ao inconsciente, falavam de um inconsciente de época que mudou. Então, se a prática da descoberta daqueles conteúdos continuassem, hoje nós teríamos um outro conteúdo, porque a sociedade mudou muito em 200 anos. Então, algumas figuras que aparecem na psicanálise me remetiam a coisas do passado. Mas quem sou eu para fazer essa avaliação? Se a minha leitura for uma leitura do Freud daquela época, eu li o Jung, li o Wilhelm Reich, li um pouquinho de Lacan, e li uns outros aí também, que não eram psicanalistas, e li algumas coisas de psicologia, mas não necessariamente psicanálise. Então, a minha opinião é uma opinião que facilmente alguém provavelmente me prova o contrário, ou me prova que eu vi uma coisa que não existia naquela ciência, ou naquele contexto. Eu nunca fui amigo da psicanálise. Porém, também não sei se ela pode ser atacada como ela foi atacada pela Pasternak. Eu já vi outros ataques da Pasternak, não apenas ela, mas lá do Instituto de Ciência dela, lá, cujo hoje em dia o marido dela, o Mauro Rossi, é o que é o chefe, né? Aliás, Carlos Rossi é que é o presidente, e achei as matérias dela intransigentes. Porém, já peguei livros dela, já fiz leituras muito interessantes, muito bem embasadas, aqui mesmo no meu programa, aqui no Ponto Ano. Então, a discussão aqui não tem nada contra a pessoa dela, não tenho sequer competência, não me sinto com competência para discutir. Eu sou competente em outras coisas, tá, gente? Eu não sofro de autoperseguição, não. É porque realmente eu não tenho competência na área para discutir com a baliza que eu gostaria de ter. Por isso que eu elejo terceiro. Então, vamos lá. Desprestigiada há tempos no nosso país, a ciência deu as caras com o lançamento do livro Que Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que não merecem ser levados a sério, de editora Contexto, Natália Pasternak e Carlos Orsi. Lembrando que ela é uma microbiologista e ele é lotado na área de comunicação, na área mais específica dentro da área de biologia. Em entrevista, Pasternak agrupou homeopatia, acupuntura, psicanálise, mas uma série de outras coisas também, sob o rótulo de falsificações da ciência. No livro, ela defendeu que a melhor maneira de testar o medicamento ou tratamento é sempre submetê-la a um teste clínico randomizado, controlado e com grupo placebo. Bom, mal e porcamente traduzindo o que significa isso, seria você fazer um grupo em que você tivesse capacidade de medir médias, perceber faixas etárias, uma série de outras coisas a respeito desses indivíduos, dividi-lo, né? Isso aí seria o duplo cego, né? Por quê? Porque no duplo cego, você faz por exemplo, aqui você dá um comprimido que tem um determinado medicamento, e aqui você faz um indivíduo em que recebe um placebo, ou seja, uma água com açúcar lá, mas os remédios seriam idênticos, né? Nenhum grupo, ninguém saberia de que grupo pertence. E eleger ali as, as, as consequências, né? Que cada um sente de acordo com aquilo que recebeu.
Por que o placebo? Porque o placebo, por que é chamado de placebo? Porque o placebo é aquilo que te dá a sensação de que você está sendo medicado. E o placebo, a ideia do placebo é o seguinte, é que você se sugestionou ao tomar aquele remédio e se predispôs à melhora. Então, aí mede-se, faz essas medições de índice de acordo com as suas faixas etárias, se você é casado, se você é solteiro, se você já teve uma doença, se você não teve, se você é velho, se você é novo, se você é mulher, se você é homem, assim, né? E, e vai medindo os parâmetros. Aí aquele grupo que ninguém sabe quem é, mas que está escrito lá secretamente. Depois, quando abre aquela caixa, ó, fulano, Beltrano, Ciclano é desse grupo. Beltrano, Ciclano é daquele outro grupo. Grupo A e grupo B. O grupo A é o do remédio, o grupo B é o do placebo. O que aconteceu com os dois grupos? A evolução desse aqui foi assim, 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 assim. Esse aqui teve pouca evolução, pouco tal, 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 tal. Agora, foram iguais, não fez diferença. Esse aqui foi substancialmente diferente. Então, venceu o poder da sugestão. Ele teve uma atitude local, específica, real, e não imaginária. Então, agora, como é que você vai fazer isso com a psicanálise? Como é que você vai randomizar? Né? Porque ali, se você tentar a mesma prática com dois grupos, existe um conteúdo abstrato, né? Uma capacidade de abstração diferente das duas pessoas, um histórico diferente, um conteúdo interno diferente. E a psicanálise não vai buscar a mesma solução, ou as mesmas palavras, ou as mesmas respostas para duas pessoas, sequer para grupos. A psicanálise era parte de histórias pessoais, do imaginário daquela pessoa. São apenas condutas de localizar o problema, mas com técnicas variadas. A técnica pode ser a mesma. Então, vamos tentar reproduzir a técnica. Mas pode ser que o psicanalista mude de técnica, porque ele também está aprendendo ali, em cada pessoa, porque cada pessoa é um universo. Como que você faria um grupo randomizado? Teria que ler o livro dela, com bastante detalhamento, inclusive com conhecimento acima daquele que eu tenho, para poder ver o que ela propõe. Vamos seguir aqui. Em entrevista, Pasternak agrupou homeopatia, acupuntura e psicanálise como rótulo de falsificações da ciência. No livro, ela defendeu que a melhor maneira de testar o medicamento ou o tratamento seria submetê-lo a um teste clínico randomizado, controlado e com grupo placebo. Se você já sabia disso aí, viu minha explicação e achou que a minha explicação foi pobre, pode deixar no comentário aí o que seria o melhor, a melhor explicação. Se você não sabia de nada disso, eu te dei um pequeno parecer, não totalmente correto, não totalmente ciente. Bacana, vamos lá. Sem imediatismo, apesar do título, no mínimo, pedante, eu também acho, os autores buscam apresentar à sociedade o projeto da medicina baseada em evidências, MBE. Medicina baseada em evidências é um projeto aí quase que mundial, vamos dizer assim. Genericamente descrita como um processo de sistematicamente descobrir e avaliar e usar achados de investigações como base para decisões clínicas, a medicina baseada em evidências, que eu vou apenas chamar de MBE agora, emerge dos anos 90, a partir de estudos de epidemiologia clínica que buscavam a garantia do melhor tratamento possível de acordo com as evidências científicas disponíveis. Vem sendo protagonizada por um conjunto pequeno de pesquisadores que possui acesso aos recursos técnicos e metodológicos que definirão protocolos em larga escala, com promessa de intervenções racionalmente eficazes, custo-efetivas e seguras. Ela modificou a relação a MBE modificou a relação dos profissionais de saúde com seus saberes e sua autonomia. Quer dizer, ela colocou mais recheio na empada, né? A evidência científica se sustenta essencialmente pelo cálculo de probabilidades. Quando transformada em números, pode ser transmitido de forma universal e familiar, padronizando os enunciados aparentemente desapegados de moralidades e interesses e permitindo extrapolações. Quer dizer, tudo que foi evidente ali pode ser padronizado de forma universal e que as pessoas sejam familiarizadas, e os enunciados para cada processo dentro da medicina seriam aparentemente desapegadas de fundo moral. Eu não gosto disso, isso faz mal, isso é chato, é feio, nada disso.
As respostas são pragmáticas, né? E desapegadas de interesses de grupos também, permitindo que você faça extrapolações, ou seja, que você joga, que você veja semelhanças com outras coisas. Mas essas extrapolações têm limite. Essas evidências acabam ligadas a um tipo de aspiração pela certeza. É aí que mora o perigo. É por isso que eu me inclinei a falar nisso aqui. As evidências elas acabam levando a um tipo, quer dizer, é uma vontade de chegar à certeza. É condenável? Não. É bacana. Só que se você restringir as certezas que todos os grupos possam ter alguma coisa, a ciência para. Porque nada do que alguém pensou, ou elaborou, passou a vida pensando, se um terceiro não conseguiu, um grupo de terceiros não conseguir comprovar, risca aquilo do mapa e aquele estudo fica perdido, né? E a psicanálise já está aí há 200 anos, ou mais, né? Como que você vai simplesmente riscar isso aí e dizer que é uma pseudociência? Você precisa de mais estudo para poder sustentar isso aí. Por isso o título é pedante. Por isso que a MBE não serve como parâmetro isso aí, medicina baseada em evidências. Primeiro que eu não sei se a psicanálise estaria lotada no campo da medicina. De repente ela poderia estar lotada no campo da filosofia. Ah, mas aí você não cura o ser humano, não trata o ser humano. Olha, os primeiros cientistas da humanidade começaram como filósofos. Quer dizer, a filosofia é amiga do saber, ela é a palavra, ela está ligada à descoberta, como a ciência também está. Então, por que que não? Por que que você não pode acentuar esses estudos e tentar provar que ela tem uma sistematização? Daí chamá-la de pseudociência. Outra coisa, até onde eu sei, a psicologia nunca se quis uma ciência. Ela mais se pensa uma filosofia. Bom, a definição clínica prometida por tecnologias sofisticadas e estudos randomizados duplos cegos, que é negócio de dois grupos, que um toma um remédio e o outro não sabe que não está tomando, sem conflitos de interesse, pressupõe uma verdade biológica do adoecimento, dotada de uma forma específica de visualizá-lo. No entanto, a realização de um ensaio clínico só se justifica onde há dúvida do benefício de tratamentos. Como reconhecem os próprios autores, Pasternak e Orsi, todos os tratamentos, incluindo os assim chamados placebos, são, em algum nível, abstratamente eficazes. O placebo, porque ele predispõe, né? Ele predispõe você a uma crença, a crença de que você está sendo tratado. Assim como algum remédio que possa te fazer bem, mas que você predispõe que ele vai te fazer um outro tipo de mal, ele pode te fazer esse outro tipo de mal e você não querer tomá-lo. Infelizmente, a gente tem uma psique que é influenciável. Então, o próprio tratamento com placebo, né, ele é um indutor de algum tipo de eficácia, né? Só que você não consegue provar. São, em alguns níveis, abstratamente eficazes. E nem sempre é possível ou adequado utilizar como critério de validação a randomização de duplo cego, eu já até falei sobre isso, nem quem administra, nem quem toma sabe se está tomando o remédio, que falou o duplo cegamento. Vide, por exemplo, a eficácia de máscaras no controle de vírus respiratório de psicodélicos na saúde mental. Nem sempre é possível ou adequado utilizar como critério de validação e randomização. Ele deu o exemplo aqui de eficácia das máscaras contra um vírus. Eu me lembro que na época das máscaras, o pessoal discutia o tamanho do vírus, se ele passaria na trama. Aí tinha um tipo de máscara que realmente impedia, porque ele impedia gotículas até não sei quantos microns, e o vírus tinha uma quantidade menor de microns, mas ele estaria dentro dessas gotículas e tal. Isso para poder ter um tipo de controle maior. Essa máscara cirúrgica é apenas uma máscara que impede vocês, né, ter um contato diário ou de saliva com a pessoa e de fluidos com a pessoa. E aquela outra máscara mais vedante, ela realmente tem um nível de filtramento. Ainda assim, envolve muito da crença da sensação de estar protegido. Mas, efetivamente, alguma proteção existe, porque o vírus é muito pequeno, né? E é também a questão dos tratamentos dos psicodélicos na saúde mental. Há muitos anos atrás, acho que é Timothy Leary começou aí com umas injeções de LSD, os caras saíam, entravam num nível de consciência alterado e tal, e eles faziam algumas descobertas, tentaram usar aquilo ali dentro dos tratamentos psicoterápicos,
mas aquilo ali depois foi proibido e acabou virando uma droga que também foi proibida, né, entre as pessoas, mesmo como recreação, porque ela realmente altera o caso de consciência. E tiveram alguns casos de pessoas que enveredaram por uma psicose, então, ao invés de você caminhar para sair dela, que é uma coisa que não tem controle, né? Então, mas muita gente se diz, é o caso do xamanismo, né, em que se toma lá uma coisa psicodélico, lá um cogumelo psicodélico lá que dá um barato legal, tal, e algumas pessoas concluíam por uma vida e tomavam boas decisões e resolviam alguns problemas, outros ficavam completamente pirados. Quer dizer, você mexe numa coisa que você não tem capacidade de controlar. Então, mas essa eficácia desses psicodélicos aí, em alguns casos chegaram a existir. Mas às vezes é como se você mexesse numa coisa que você tomasse uma consciência, mas aquilo ali fosse deletério. Era melhor não ter mexido, né? Vamos ficar por aí, porque eu conheço pouco esse assunto, isso é só uma notícia que eu tenho. Vamos lá. Além disso, em última instância, não há como definir se as inferências estatísticas dos ensaios clínicos são realmente medidas objetivas de probabilidade do mundo ou crenças racionais interpessoais. Crenças racionais interpessoais, né? Como existiu no passado lá que alguém foi condenado porque não acreditava que o Sol girava em torno da Terra. E esses caras se pretendiam racionais, que falavam assim, eu estou vendo que o Sol está passando ali, né? Como é que você pode dizer que é a Terra que está passando? Quer dizer, eles não tinham a ideia da relatividade dos objetos, né? Se eu passo correndo, uma árvore, se o poste está na rua, eu passo correndo, eu sei que o poste está fincado na rua. Mas relativamente a mim, ele está andando. Ah, mas você não pode mencionar isso aí que está absolutamente errado. Não está certo. A sensação que eu tenho é que eu estou em repouso é que ele está passando. Se você estivesse no espaço e passasse um poste por você, era você que estaria andando ou seria o poste que estaria andando? Porque você não tem a referência da rua para dizer que ele está fincado. Então, quer dizer, é preciso que você eleja essa capacidade de ver a relatividade, né? A relatividade das coisas. Então, é, é, essas medidas racionais interpessoais, essas crenças, às vezes ela ataca o próprio cientista, né? O camarada que está no meio da rua, não, mas eu sei que o poste está fincado na rua, tá? Mas eu estou falando de uma coisa que não está fincado em lugar nenhum. Então você já não sabe se é ele, sou eu que estou andando. Quer dizer, aí a crença racional, a crença é racional, ela está baseada em fatos, mas ela esqueceu de ver outros fatos possíveis, né? Então, tampouco há consensos que são capazes de comprovar definitivamente uma causalidade, ou seja, alguma coisa que deu causa àquilo, ou apenas correlações entre fenômenos, né? Às vezes aquilo ali não é a causa, às vezes aquilo ali está correlacionado com aquele fenômeno, um desdobramento daquilo, outra coisa ligada àquilo, que não está ligada à causa, mas que está ligada aos efeitos que você está observando ali. Muito bem. Porém, a reivindicação cada vez maior de práticas baseadas em evidências acaba produzindo um julgamento profissional orientado por instituições detentoras de meios econômicos e científicos de produzi-las e validá-las na literatura científica. Olha o que ele disse aqui. A reivindicação cada vez maior de práticas baseadas em evidências acaba produzindo um julgamento profissional orientado por instituições, né, detentoras dos meios econômicos e científicos de produzi-las e validá-las na literatura científica. Então, fica pronto e acabado. Eu sou estudioso, eu sou dessa instituição. Eu tive um grupo que trabalhou aqui comigo. Fiz a literatura, essa é a letra da lei. Siga isso aqui, porque essas aqui são as evidências. Aí você prende a matéria, né? Você não pesquisa mais nada. Todo mundo, a partir daquilo ali, é, como eles gostam de falar, eu sou. Não é cego, não. É uma outra palavra. Então, quer dizer, eu sou. Meu Deus, que pena que eu perdi a palavra. Bom, a questão é: quem será responsável pela produção e interpretação desses dados? Como definir os valores aceitáveis para consolidar uma decisão de ordem populacional e individual? Você sai daqui e vai lá para a China. Completamente diferente. Quer ver uma coisa? Eu nunca fui, mas se você for no Japão, as notícias que eu tenho de lá, eu e outras pessoas, né? O japonês dificilmente toca um no outro. O japonês, ele não gosta de intimidades. O japonês não faz muito uso de humor na fala. O brasileiro faz.
O brasileiro gosta de ser irônico, né? Gosta de fazer piada com tudo. O japonês não é assim, talvez ele não te tome como sério. Você pode chegar lá, se encaixar naquilo, você pode chegar lá e gostar. De repente, sua personalidade é assim. Quer dizer, essa coisa de ordem populacional modifica um pouco a forma como você ataca um problema. É igual o caso, por exemplo, que eles falam. Algumas raças são mais propensas, os homens são mais propensos a problemas de próstata. Algumas raças são mais propensas a problemas de etnias, né? São mais propensas a câncer de mama ou a câncer, né? Aí, uma determinada causa de um câncer aqui pode não ser a mesma causa de lá, né? E o estilo de vida lá pode estar correlacionado ao desenvolvimento de uma doença. Quer dizer, se você ficar, a palavra que eu queria lembrar é cético. Se você ficar cético em relação a qualquer coisa que fuja da sua catequese, você deixa de fazer ciência, você deixa de observar outras coisas e testar. Então, se você não acredita em nenhuma das coisas que foi dito aqui e tiver interesse realmente em dizer que aquilo é uma bobagem, você vai ter que provar. Aí sim, com a sua autoridade, você provando, acabou. Desempata, né? A pandemia da Covid deixou como uma de suas lições a importância da valorização da pesquisa que tenha princípios democráticos, solidários e transparentes em relação à sociedade. Isso aí é fundamental, concordo. É fundamental seguir investigando e denunciando a captura da ciência pelos interesses de grandes corporações, médicos farmacêuticos, como provas incontestáveis de esquemas corruptos de registro-se de corruptos e registre falsificações da ciência. Né? Teve gente que andou vendendo aí uma opção de medicação que dizia que e os institutos falando de tal que não tinha nenhum tipo de licença, nenhum tipo de crença que a comunidade científica tivesse em relação aos estudos que eles fizessem, que não fosse confirmado, balizado por ninguém, por nenhum grande cientista, nem por outros que foram lá estudar, soltaram lá estudos lá e fabricaram remédio, ganharam dinheiro e aquilo era ineficaz, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. É fundamental seguir investigando, denunciando a captura da ciência pelos interesses de grandes corporações, né? Porque é aquelas, por exemplo, que dizem assim, não, só pode produzir assim, só pode produzir aqui, eu tenho a patente. Aí prende a coisa no mundo todo, e então isso aí também tem que ser denunciado como provas incontestáveis de esquemas corruptos, né, de alguém, e registro de falsificações da ciência que também existe. Bom, é fundamental também reconhecer que a capacidade de cuidado vai além de evidências e inclui um conjunto de saberes operacionais e singulares. Apesar, ele é um cara da medicina sanitária, hein, esse Sáter aqui. Apesar disso, a medicina moderna costuma ser imaginada como uma síntese catalogável de todo conhecimento em saúde vigente, e não como uma forma contingente de sistematizar e tornar inteligível nossas compreensões em torno da vida e do adoecimento. Né? Você pode adoecer sem uma causa natural, né? Uma doença qualquer que desenvolve você, sem vir de um agente patente conhecido da sociedade de todos os competentes. Por quê? Porque você pode estar submetido a situações de estresse. E o seu próprio organismo tem resoluções dentro dele que a medicina toda não abarca. Então, não dá para você imaginar que a medicina moderna é a síntese catalogável de todo conhecimento de saúde vigente, né? Inclusive aquilo que ele falou, questões populacionais, questões individuais, né? Só para fazer um parênteses aqui, eu vou falar uma coisa que pode parecer uma bobagem, né? Mas até final do século XIX, o nosso conhecimento, eu vou chutar o número, tá? Nosso conhecimento de matemática caberia em 20 livros. No século XX, ele não caberia em não sei quantos mil livros. Por quê? Porque o século XX foi mais populoso, o século XX já vinha de 150 anos de ciência, ciência que estava se aperfeiçoando. As universidades cresceram no mundo inteiro, as pessoas começaram a estudar mais. Então, se no final do século XIX o pessoal fechasse questões dizendo todo o conhecimento da matemática está aqui, nós íamos perder a oportunidade de resolver uma série de outros problemas. Não foi assim. Como não será agora?
Porque as coisas que estão aí para ficar, ou que trouxeram, que trazem alguma contribuição, elas acabam irrompendo. Então, esse livro dessa moça, por mais que ele pareça pedante, ele seja, de certa forma, deslocado, porque ela tem uma crença, embora dentro da ciência, ela tem uma crença, embora ela seja uma pessoa capacitada e competente, mas ela tem uma crença arraigada em que dá conta de tudo com aquela técnica dela, ou da ciência atual, ela, ela não vai conseguir fechar os olhos de outros. Ao contrário, ela vai trazer a discussão à baila e outras pessoas vão se sentir instadas. Então, pelo mal ou pelo bem, ela falou algo que vai provocar na sociedade uma resposta. Inclusive com relação à homeopatia, entre outras coisas que ela fala lá. No livro tem mais coisa. Vamos lá. Teóricas feministas têm nos provado que as verdades ditas universais e objetivas carregam uma espécie de truque de Deus. Teóricas feministas têm nos provocado que as verdades ditas universais e objetivas carregam uma espécie de truque de Deus gerado por cientistas desencarnados capazes de deter as visões de todos os lugares ao mesmo tempo, sendo visões não partindo de nenhum lugar específico. Isso aí é uma ironia, né? Elas estão dizendo o seguinte: como é que você sabe disso tudo? Como é que você pode dar conta? Como é que você pode dar pá de cal e finalizar? Você, por acaso, é um grande cientista que está no plano superior com controle de tudo? Né? Isso não existe. Seria o truque de Deus. Pasternak e Orsi personificam o Supremo Tribunal da Verdade Científica, utilizando a tal medicina baseada em evidências como o único filtro de validação e eficácia para tudo que encontram. Como escreveu em Alétria e Hermenêutica um notável médico brasileiro, entre aspas, o açúcar é um pozinho branco que dá muito mau gosto ao café quando não se lhe opõe. Quer dizer, inverteu a culpa, né? O açúcar é um pozinho branco que dá mau gosto ao café quando ele não está lá. Não é ele que dá mau gosto, né? É a ausência dele que dá mau gosto. Mas a maneira como foi sarcasticamente enunciada a frase dá bem a ideia. Então ele fala: os autores parecem acreditar que ensaios clínicos randomizados dão muita bobagem ao mundo quando não os usamos. Em outras palavras, não é porque nós não usamos que a coisa dá errada. Deu errado na sua visão. Esse amargor que você está sentindo aí é a falta de você ter um outro método que não aquele, que aquele não consegue provar, mas também não consegue provar o contrário, né? Então, não é a falta, é exatamente você conseguir outras coisas. No caso do açúcar, por exemplo, se você colocar, ele adoça o café, dá um gosto bom. Se você não colocar, a culpa do café sem amargo não é dele. Mesma coisa, a culpa de você não ter, dar muita bobagem no mundo, não é o fato de você não estar usando os randomizados. Bom, eu vou finalizar esse vídeo prometendo a vocês que o próximo eu vou ler sobre a mesma polêmica, só que dita aqui pela revista Fórum. Então, muito obrigado. Desculpa se esse vídeo ficou grande. A gente volta. Esse é o vídeo pontuando, hashtag 37. No próximo vídeo, a gente vai falar, provavelmente, do mesmo assunto. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que a gente achar muito interessante ou com esse mesmo assunto, se eu optar por fazer a continuidade. Tá ok? Muito obrigado e até lá. Tchau.